Rodrigo está reivindicando que façam o R. É a história lá da sigla que criaram BMV, Bellingham, Mbappé ou Vinícius. E aí o Rodrigo olhou e falou, peraí, vocês estão esquecendo de mim? É isso mesmo? Tá dando repercussão isso na Espanha. E nós vamos falar sobre esse assunto e mais um no vídeo de hoje. Hugo Souza, heróico na classificação do Timão na Sul-Americana e o debate que cresce, que já existia e que cresce a partir de agora. O que o Corinthians deve priorizar? Ser campeão das Copas? Dá para ser campeão nas Copas? Essa é uma pergunta importante. Ou essa briga no Brasileirão? Dá para ter tudo? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 220 mil inscritos por aqui. Que noite de Libertadores teremos hoje. Que noite de Palmeiras e Botafogo, com odds supremas maravilhosas no Aposta Ganha. Uma bela noite, hein? Aproveita e entra lá. Eu deixo sempre um QR Code nos vídeos. Tem gente pedindo para aumentar o tamanho do QR Code. Ok, seja feita a vossa vontade, farei isso. Vou deixar o QR Code no tamanho maior para você apontar a câmera do seu celular, pegar o seu bônus de boas-vindas e se divertir muito nessa noite. Beleza? Eu vou deixar o QR Code já. Deixa eu só lembrar que quem quer participar da live de amanhã sobre o mercado digital, onde a Paola, há 13 meses, tem um resultado extraordinário, quer conhecer um pouquinho das estratégias dela, quer aprender. Caramba, eu escuto falar, não sei como é que funciona. Participa da live. Tem um link de um grupo de WhatsApp que está recebendo todos os alunos que querem participar dessa live, todos os interessados, tá? Então, o link está na descrição do vídeo e está no comentário fixado, beleza? Pula lá, corre lá. E o QR Code agora aqui vai ficar durante boa parte do vídeo do Aposta Ganha, maiores cotações deste país. Muito bem, eu vou falar primeiro da história do Rodrigo e depois eu falo do Corinthians classificado na Sula. Que coisa, hein? O que é o Corinthians, né? Coisa maluca ontem em Itaquera. Mas vamos lá. O Rodrigo, no fim de semana, fez um ótimo jogo contra o Mallorca na estreia do Campeonato Espanhol. O Real Madrid empatou por 1-1, ele marcou um gol. E aí, ele fez uma postagem num aplicativo aí de mensagens e tal, que deu uma repercussão muito grande lá na Espanha. Nessa postagem, o Rodrigo reivindicou a presença da letra R na nova sigla que vai se criando aí por parte da torcida do Real Madrid, imprensa, não sei exatamente como é que surgiu, não sei, essas coisas surgem assim de maneira muito orgânica, é muito difícil você saber de onde partiu, tipo o MSN, lá com Messi, Soares, Neymar e tal. E aí ele falou, opa, peraí, né? Os caras estão fazendo BMV, Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior. Nossa, o trio BMV, o trio espetacular do Real Madrid. E eu, que faço parte desse ataque, que sou uma peça fundamental dessa engrenagem ofensiva do Real Madrid. Aí ele postou o seguinte, abre aspas, tô feliz pelo gol e o crescimento do time. Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrigo nessa sigla aí. Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time. Cada um tem sua importância nos jogos e vai mostrar seu valor nas diversas competições que vamos disputar. Fecha aspas. Aí, o Rodrigo apaga. Isso dá uma repercussão grande, né? O Rodrigo se impondo ali, falou, pô, galera, eu tô aqui também. E aí, ele apaga, temendo, talvez, que a repercussão fosse ruim e talvez até pior do que aquela entrevista que ele deu ao DAZN na semana da final da Champions, quando ele não descartava ali, não dizia que estava indo embora, que estava insatisfeito, nada disso, mas não descartava uma saída do Real Madrid, o futuro a Deus pertence e tal. E aquilo ali na semana da final teve gente que não gostou. Eu me lembro que no dia da decisão, o de placa, a gente abriu um de placa especial lá na TNT Sports e o Marcelo Beckler era um dos nossos repórteres lá em Londres e ele estava do lado de fora do estádio ouvindo torcedores do Real Madrid. E tinha torcedor do Real Madrid horas antes da final dizendo, pô, não gostei do que o Rodrigo falou, não pegou legal. Então acho que o Rodrigo, temendo que de repente não fosse corretamente interpretado ali o seu desejo e tal, que tentasse entender como criação de tumulto, ele falou, quer saber, vou apagar esse negócio aqui. Mas não adianta, né? Depois que postou, já era. Postou, já foi. E aí a assessoria do Rodrigo teve que entrar em ação, soltando um comunicado dizendo que a intenção do Rodrigo era de ressaltar a importância da equipe, do coletivo,
né, que a interpretação dessa publicação não seguiu a linha pretendida e por isso o conteúdo foi apagado. Então ele postou, aí ele viu a galera comentando e acho que a galera não entendeu legal o que eu quis dizer, foi lá e apagou. Claro, claro que eu entendo o comunicado, ok, né? Você pode interpretar como uma tentativa de valorizar o todo, beleza, não vamos citar só os três, né? Vamos valorizar a coletividade. Aliás, a própria capa do Marca de hoje faz essa defesa do Rodrigo, deixa eu colocá-la no vídeo aí para você ver. A capa coloca isso, né? Estampa isso aí. Rodrigo, com a letra R, Rodrigo reivindica sua importância e apela à união do grupo como um valor agregado à sigla BMV. Tá, podemos interpretar por aí sim, não é uma interpretação descabida. Agora, ele faz uma defesa dele, Rodrigo, da inclusão dele. Porque ele não faz aí uma defesa, vamos esquecer esse negócio de sigla, porque aqui nós somos 11, sabe? Ele se refere a ele, olha, vão ter que colocar a letra R aí também. Então, ao mesmo tempo em que, ok, ele não quis que a coisa ficasse restrita a 3 caras, ele tá valorizando o elenco, mas ele tá puxando pra ele. E não tem nada de errado aí, tá? É só uma leitura um pouquinho diferente daquela que o comunicado da assessoria do Rodrigo soltou, com todo respeito. Ele tá puxando pra ele, mas não tem nada de errado aí. Inclusive, na imprensa espanhola, aí isso virou um debate danado lá. Teve muito jornalista elogiando o Rodrigo, personalidade. O cara mostrou personalidade, o cara foi autêntico, e eu gosto disso. E vamos combinar, vamos ser justos aqui, o Rodrigo ele é peça-chave dessa engrenagem do Real Madrid hoje. O Mbappé chegou e não houve ali um 4-4-2 e um Rodrigo dançando. Pelo contrário, o Ancelotti, com a chegada do Mbappé, ele volta ao 4-3-3, muito porque entende que não dá nesse momento para abrir mão da presença do Rodrigo e da presença do Vini. Não tem como, né? E principalmente da presença do Rodrigo. Então, tá na bola, tá legítimo. Ele fez uma cobol, galera. Realmente aqui, eu fui um dos caras mais importantes da última temporada. É o cara mais versátil desse ataque. Se você olhar aí o que cada um pode fazer, onde cada um rende melhor, o Rodrigo pela direita e tal. Mas o Rodrigo pode fazer qualquer uma dessas funções, pode até voltar para armar. Eu me lembro do Rodrigo no momento da lesão do Benzema, por exemplo, voltando até para armar jogo. Às vezes até aparecendo como camisa 10, lá atrás. Então o Rodrigo é um cara versátil, é um cara identificado, é um cara extremamente útil, que continua entregando, como já mostrou na primeira rodada do Campeonato Espanhol. Então, eu acho que ele força um debate interessante. O Chiringuito lá fez uma enquete. Chiringuito é um programa muito popular lá, é o debate esportivo mais assistido lá na Espanha, na TV espanhola. E eles fizeram uma enquete, eles foram para as ruas perguntar para a galera, qual deve ser a sigla? RMVB, BRMV, vai ficar ruim, né? Porque com 3 letras soa muito melhor. Né? Tem uma questão de clareza, de entendimento, de fonética mesmo. Com 4 fica mais difícil. Aí teve um espectador lá do Chiringuito que na rua colocou numa lousa lá os 4 reis. Talvez seja melhor do que pegar as iniciais de 4 nomes. Quanto mais iniciais, mais confuso fica para entender. Mas não caiu mal no madridismo, pelo que se percebe, não caiu mal a tentativa do Rodrigo. Eu acho que não foi uma tentativa grosseira, eu acho que não foi nada para criar um climão no grupo, para desmerecer outros jogadores, principalmente o Mbappé que chegou agora. Não, foi cobrando o espaço dele. Excelente, galera. Bellingham, Vini, Mbappé, os caras são brabos. Eu também. E não tem nenhum absurdo nisso, e acho que nessa o Rodrigo foi muito bem. É que aqui, cara, essa coisa de deletar post, de apagar post, a gente vive numa pressão, o cara que é público e tal, de emitir uma opinião, e aí você fica... São 2 tentações. A primeira de você colocar pra fora aquele pensamento. Vou ou não vou? Aí você fica medindo, né? Isso vai dar cagada ou não vai dar cagada? Isso aqui vai ser bem aceito ou não vai ser bem aceito? Eu serei cancelado ou não serei cancelado? Vou colocar. Postei. Aí vem a segunda tentação. Ai, meu Deus, como é que isso tá repercutindo? Amigo, postou, segue a vida, toca em paz, vai em frente. Mas aí você fica naquele temor, naquela preocupação.
E se a gente cobra tanto a autenticidade do atleta, por exemplo, a gente não pode criticá-lo quando ele é de fato autêntico, sem ser desrespeitoso com ninguém. Ninguém. O Rodrigo não xingou ninguém, não ofendeu ninguém, não tirou mérito de ninguém, não apagou brilho de ninguém, nada. Ele só reivindicou o seu espaço. E é algo muito justo reivindicar o seu espaço. Se você acha que algo que lhe é devido não está sendo entregue a você por algum motivo, e aí pode ser não só oportunidade, mas pode ser reconhecimento, que eu acho que é o que o Rodrigo está cobrando aqui, você tem todo o direito de reivindicar isso e fazendo da maneira correta, elegante, educada, mas sempre se impondo. As pessoas muitas vezes, e isso já havia acontecer com vários profissionais muito jovens, inclusive com este que vos fala, tem muita dificuldade de medir, assim, de entender o que é postura incisiva e o que é invasão do espaço do outro. As coisas não são iguais, tá? Você pode cobrar o seu espaço respeitando o espaço daquele que está concorrendo com você de maneira contundente, porém respeitosa, né? Isso não é puxar tapete de ninguém. Puxar tapete é outra coisa. Puxar tapete é agir na calada, é ter um discurso na sua frente e ter outro discurso por trás de você, né? É tirar vantagens competitivas desleais, né? E eu sei muito bem do que eu estou falando. Isso é ser FDP, falando em sigla com 3 letras. Não é o que o Rodrigo fez, de jeito nenhum. Nessa aqui, acho que o Rodrigo mandou bem. Agora, ele precisa continuar. O mais importante do que cavar esse espaço ali no discurso é na prática, é na bola. O que define de verdade. Eu sei que mídia é uma coisa que importa muito, né? Você ser midiático, você ter aí os holofotes para si a teu favor é muito importante. Mas o campo é a bola que te escala. É lá quando você... É pro narrador, é o microfone na mão. É a hora que o cara se garante. Ligou a chavinha, abriu a transmissão, vambora. É ali que você ganha o jogo. Jogos se ganham ali. Às vezes, jogos se ganham fora. Também. Às vezes você ganha no campo, perde fora e na balança você ainda assim tá para trás. Mas é nisso que o Rodrigo tem que focar. É continuar fazendo dele e que ele faz muito bem feito, que o espaço dele ninguém vai tirar, eu tenho certeza. Se o Rodrigo mantiver o nível de atuação que sempre manteve no Real Madrid. Bom, quero falar do Corinthians aqui também. Corinthians ontem eliminou o Red Bull Bragantino num jogo em que ele tinha o controle e ele perdeu esse controle no segundo tempo, gerando uma disputa de pênaltis desnecessária, evitável. É um Corinthians que ainda oscila dentro dos jogos. É um Corinthians que tem quedas físicas que são importantes. E para um time que joga 3 competições, fôlego é algo fundamental. Um time que ontem demonstrou que, com Garro e Coronado juntos, o nível se eleva consideravelmente. O problema é ter sequência, né? O problema aí, para Coronado principalmente, é sequência de jogos. Mas assim, faz muita diferença, que falta às vezes ao Coronado, que se pede muito no futebol de hoje em dia, que é intensidade, que é força física. Acho que ele compensa com qualidade. Ele oferece, ele acrescenta qualidade, que é algo que falta a esse time e que muitas vezes, na ausência de mais jogadores com esse talento, sobrecarrega, por exemplo, o Garro, quando o Coronado não está em campo, e tem sido essa mais a regra do que a exceção, né? A ausência do Coronado. Então, ontem, só para você ter uma ideia, foi o 10º jogo apenas de Coronado e Garro juntos. Apenas. É pouco. E olha que eles não jogam juntos toda hora, e eles se entendem muito bem, inclusive se encontrando, buscando jogadas, tabelando. São os caras que podem fazer a diferença técnica num elenco que não é tão rico assim desse ponto de vista. No segundo tempo, o Caixinha bota mais gente no ataque, e aí eu acho que faltou do Ramon Dias um entendimento melhor em termos de resposta de alterações para as mudanças que o Pedro Caixinha fez no segundo tempo. Então ele vai lá e faz aquelas trocas que você sabe, lateral por lateral, Fagner, aí Mateuzinho, Giovani, Pedro Henrique,
Aí depois ele tirou... Como é que foi a outra? Depois que o gol do Bragantino, da virada, ele tirou, ele tirou o Charles e botou o Breno Bidon. Foi isso, ele tirou o Charles e botou o Breno Bidon, depois de tomar a virada. Então ele só vai fazer uma alteração um pouquinho mais, que é a entrada do Wesley, ali com quase 40, né? 37, 38, quando ele tira o Coronado, até também por uma questão de fôlego e intensidade do Coronado, e ele põe o Wesley. Então o Corinthians ontem passou por dificuldades que não eram visíveis pelo que acontecia no jogo. Ah, não vai acontecer, o Corinthians está com o jogo controlado e de repente o jogo fugiu da mão. Isso é um problema. Então alterações do Ramon Dias ontem não mudaram o panorama do time como resposta ao treinador adversário que já tinha melhorado a sua equipe com trocas, faltou esse antídoto. A queda do Corinthians física também é algo que chama atenção, né? E a dificuldade para manter um resultado que era muito tranquilo até pela vitória que já tinha tido em Ribeirão Preto. Mas aí entram duas coisas que são muito importantes para o Corinthians. A Neoquímica Arena, por mais que o Corinthians esse ano tenha perdido alguns pontos muito importantes lá para Cuiabá, para Juventude, por exemplo, não é a mesma fortaleza que foi há outros anos, mas ainda tem garantido alguns pontos, algumas noites muito importantes para o Corinthians nesse ano. E o segundo fator, o Hugo Souza na disputa de pênaltis. Um cara que já tinha brilhado contra o Grêmio, já tinha pegado pênalti naquela disputa de Copa do Brasil, além das defesas que tinha feito no tempo normal. Foi uma bela partida do Hugo Souza. E ontem, cara, ele pega 3 cobranças. E eu cheguei a dizer aqui recentemente, não é que o Donelli vinha comprometendo no gol do Corinthians, não é que depois da saída do Cássio foi um desastre, porque o Carlos Miguel chega e toma conta e chega muito bem, e acaba vendido nas circunstâncias em que foi vendido para o futebol inglês. E o Donelli, um menino, de repente a coisa chega, e ele também vai muito bem, né, diante do contexto. Só que o Hugo, cara, ele eleva esse potencial a um patamar assim, para tão pouco tempo, são 11 jogos. São 11 jogos. Um cara que, tava parado, volta da Europa, saiu daqui do Brasil, apareceu muito novo do Flamengo, deu certo no primeiro momento, depois caiu e tal, chegou ali como uma certa dúvida, né? Caramba, e aí? E o cara tomou conta, e o cara vem numa performance avassaladora. É o melhor jogador do Corinthians hoje, né? Se você pegar o recorte recente aí, é o grande nome do Corinthians, e o nome que faz o Corinthians acreditar no mata-mata. E aí é que está o grande debate. O Corinthians, com todas as dificuldades econômicas que ainda enfrenta, com as limitações do seu elenco, um elenco que, sim, precisa de mais peças, o problema é que não tem dinheiro. E aí as pessoas às vezes me cobram, né? Pô, Jorge, você não tá cobrando irresponsabilidade fiscal, não? Quando você cobra reforços? Calma, gente. Uma coisa é dizer, precisa contratar. Outra coisa é dizer, não tem dinheiro para contratar. Caramba, eu não posso deixar de avaliar que o elenco do Corinthians tem necessidades ainda a serem supridas porque não tem dinheiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Uma coisa é, precisa, tem que contratar. Outra coisa é, caramba, não tem dinheiro. Eu não posso deixar de fazer a análise das carências do elenco porque não tem dinheiro. Calma, gente, não tô cobrando que o Corinthians dê calote em ninguém. Inclusive tem que pagar o Raniel aí. Não é isso, mas ainda precisa. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, o Corinthians está vivo em 3 competições. E essa pergunta não é uma coisa assim, vamos tomar essa decisão lá na frente. Isso já tem que estar sendo planejado agora. O que o Corinthians vai fazer para gerir 3 competições? O que é mais importante aí? Para a história do Corinthians? Para um clube desse tamanho? Estou sempre batendo isso. Ser campeão é importante. O Corinthians é um clube que sempre precisa brigar por títulos. Ok. Só que a gente precisa enxergar a realidade de cada momento. Faltam 5 jogos para ser campeão da Sul-Americana. Faltam 6 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. São caminhos mais curtos. Só que esses confrontos que vão exigir muito do físico, do mental, logística, viagens, né? Esses confrontos vão se dar em meio a uma disputa de campeonato brasileiro que ainda é muito delicada. O Corinthians não conseguiu sequer atingir uma média de 1 ponto por rodada dentro do campeonato brasileiro. E isso é média de time que cai. Minha opinião, o Corinthians tem condição de ser campeão das Copas? Tem. Pior que tem. Tem um goleiro, tem uma força de Itaquera, tem um time que, apesar das limitações, compete. E tem um goleiro que pode fazer a diferença numa disputa de pênaltis, num jogo apertado, num bombardeio adversário. Pode.
O Corinthians pode ser campeão das Copas. Ele é favorito? Não. Eu acho que, por exemplo, o confronto contra o Fortaleza, se for contra o Fortaleza na Sula, se o Fortaleza passar hoje pelo Rosário Central, eu acho que o Corinthians não é favorito no confronto. Numa eventual semifinal de Copa do Brasil, se ele passar pelo Juventude contra Flamengo ou Bahia, ele não entrará como favorito nesse eventual confronto. Agora, o que não quer dizer que ele não pode ser o azarão desses confrontos, ter o Hugo Souza numa grande noite, ter o Coronado inteiro junto com o Garro, né, a bola entrar, um bom trabalho de meio campo, pode acontecer. Agora, na minha opinião, enquanto não estiver afastado o risco elevado de rebaixamento, que hoje é grande, hoje é altíssimo esse risco, hoje é muito grande. Enquanto esse risco não estiver afastado por completo ou minimizado consideravelmente, o foco deveria ser o Campeonato Brasileiro. O que der para fazer, e o Corinthians fez isso na Sul-Americana, né? Em termos de peças, se você pegar os 2 jogos, até poupando jogadores, se puder fazer isso, eu acho que é o melhor caminho. As energias todas no Campeonato Brasileiro, onde a dificuldade é muito grande, e ver o que acontece nas Copas. Eu acho legal não vender ilusão para o torcedor. Eu acho que é legal ter a expectativa. Eu acho que o discurso precisa ser alinhado aí. Galera, a gente quer, beleza? A gente sonha, assim como vocês, porque a vocação do Corinthians é ser campeão. Ok, mas olha, a gente vai com responsabilidade nessa briga aí. A gente vai com o pé no chão para alcançar esse sonho, se for possível, porque a gente tem um outro desafio maior aqui. Eu acho que deveria ser o discurso de comissão técnica e diretoria nesse momento. Uma meta como essa é algo que precisa ser passado pela diretoria do clube. Mas uma diretoria que anda tão enrolada aí com tanta coisa que está acontecendo, não sei se vai ter muito tempo para jogar limpo, para ser tão franca com o torcedor na hora desse problema que o Corinthians ainda tem na frente. Mas olha, que trajetória inicial do Hugo no Corinthians, um negócio assombroso, avassalador e uma classificação com a cara do Corinthians ontem em Itaquera. Realmente um banho de alegria numa torcida que está preocupada com os rumos aí do Campeonato Brasileiro. Fantástico mesmo. E o que é o Red Bull Bragantino também, sem tirar de jeito nenhum os méritos do que fez o Corinthians ontem. Mas esse é o Red Bull Bragantino, né, galera? Esse é o Red Bull Bragantino. É um projeto onde, assim, eu fiquei pensando ontem quando acabou o jogo, nas torcidas, né? Eu vi as reações em Itaquera e falei, caraca, que coisa incrível, né? O que o corintiano passou e como é que ele vai pra casa hoje, mas ele tá meio acostumado a passar por isso, né? O Corinthians é muito isso, é muito no sofrimento, é muito no desespero, não vai dar e acaba dando, o Corinthians é isso. E eu ficava pensando no torcedor do Red Bull Bragantino também, eu falava, caramba, né? Imagina os caras, né? Os caras recebem um investimento, né? Pô, finalmente começam a disputar competição internacional, jogos grandes, brigando ali por títulos, né? Sonhando com coisas maiores. Mas, pô, não vai, né, cara? Não vai muito porque acho que a mentalidade dentro do clube é meio essa, né? É uma mentalidade de, beleza, né? Estamos aqui. E eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que o projeto do Red Bull Bragantino já recebeu uma boa injeção de dinheiro e agora ele precisa receber uma boa injeção de ambição, de metas esportivas maiores. Eu sei que nem é o objetivo da patrocinadora do clube, tá? O objetivo principal é fazer negócio, é fazer dinheiro, não é necessariamente empilhar a taça na galeria, não. Só que o torcedor espera isso. O torcedor que vai pro Nabizão lá toda semana, ele quer ver o time campeão, pô. Ele quer ver o time competir pelas coisas, né? E não foi o que a gente viu o Red Bull Bragantino fazendo na maioria do confronto, apesar de ter conseguido a virada ontem, mas perdeu os pênaltis da maneira que perdeu no final. Mas eu não fico nem um pouco surpreso, né? Nem um pouco surpreso do Red Bull Bragantino colher esse tipo de eliminação, né? Já caiu de maneira melancólica na pré-Libertadores esse ano, por exemplo, pro Botafogo, e também não fico surpreso do Corinthians ser o Corinthians, que a gente viu ontem naquela virada dos pênaltis, né? Naquela vitória dos pênaltis, heróica, agoniante em Itaquera. Mas é isso, pra mim, ainda assim, passada a empolgação, maravilhoso passar na Sula, mas o brasileiro ainda é um probleminha que tem que tirar da frente. Probleminha não, problemão. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quarta-feira pra todo mundo. Ah, deixa eu avisar. Hoje, eu sempre faço a live, na maioria dos jogos, né? Eu faço a live pós-jogo do Santos nesse Campeonato Brasileiro aí da Série B. Hoje tem Guarani e Santos às 7 da noite. E, obviamente, eu não vou poder fazer a live, porque eu tô escalado pro último lance na TNT, que vai rolar durante o jogo.
durante o primeiro tempo do jogo. Então não vou conseguir ver o jogo, então não tem como fazer a live de um jogo, né, que eu não vou ter assistido. Eu posso fazer o vídeo do dia seguinte vendo o jogo horas depois. Uma live não vai rolar somente por isso, por força de escala lá na TNT. Ainda não tinha batido nenhuma escala com o jogo do Santos esse ano na Série B, mas bateu hoje. Por isso não teremos a nossa live. Juízo, tchau.